Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que evangelista Manuel Silva Messa, mais um dia da campanha Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. O título da campanha se encontra no versículo 14. Quero estar ministrando esta palavra ao teu coração, que se encontra desde o primeiro dia de agosto, vai terminar agora, acho que terça ou quarta-feira, que dará os 40 dias da campanha de jejum e de oração, a qual está na frente deste trabalho a nossa irmã missionária Eva, o nosso irmão presbítero Elias e a nossa irmã evangelista Rosa Trevisan. Quero aqui neste momento estar lendo a palavra do Senhor, estar trazendo ao teu coração esta palavra, que ela venha de encontro com a sua vida, fazer com que a graça, o poder, a bondade e a misericórdia do Senhor possa estar fluindo dentro do seu lar, sobre a sua vida. Nosso irmão Fidelino Torres está assistindo neste momento. Quero estar agradecendo a Deus por sua vida, para que Deus venha estar abençoando sua família, seu lar, trazendo as bênçãos, as curas, milagres e as vitórias dentro do seu lar, sobre a vida de toda a sua parentela. Quero estar aqui lendo a palavra de Deus, que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Nossa irmã missionária Eva, que Deus venha estar abençoando sua vida, seu lar, toda a sua família, seu esposo, Neuci, seu filho, sua neta, Ágata, sua nora, que Deus venha estar entrando com providência em todas as áreas das vossas vidas, para que assim o poder de Deus, a glória do Senhor possa se manifestar poderosamente, que Deus possa. Aqui também, nossa irmã aqui, Naum Guikin, que está assistindo neste momento também. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida, para o seu coração. Quero estar aqui fazendo menção da palavra de Deus. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui nós podemos ver a palavra do Senhor. Deus, quando leva o profeta Ezequiel ali naquela localidade onde se encontrava aquele vale de ossos seco, Deus ali mostrara para o profeta Ezequiel as condições em que os filhos de Deus eles se encontravam naquele momento, por causa da sua rebeldia e da sua desobediência à palavra do Senhor. Assim, meus amados e queridos irmãos, se tornam todos aqueles que estão na presença de Deus e que deixam de ouvir a palavra do Senhor e sai dos planos e dos projetos de Deus. Eles se tornarão como num monte de osso seco. Então, para que o povo de Israel eles voltassem a ter uma vida em conformidade e cheio da graça e do poder de Deus, eles tinham que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, dos seus caminhos em que eles estavam vivendo, para ter uma vida novamente em conformidade com a palavra de Deus. Era essa a situação em que a nação israelita se encontrava, pois deixara de servir ao Deus vivo, e ali, quando for levado cativo para a Babilônia, ali eles sentiram a diferença do que era servir
ao Deus vivo e servir a deuses pagãos, Deus que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem mão, mas não apalpa, que tem nariz, mas não cheira, que tem pés, mas não anda, e tem ouvido, mas não ouve. Então eles estavam servindo a um Deus morto, e assim eles se encontravam mortos também diante da presença do Senhor. Assim acontece na vida de todos aqueles que saem da presença do Senhor. Então, o que o profeta Ezequiel aqui estava dizendo para a nação israelita, que era para ele se converter dos seus maus caminhos e voltar a buscar ao Deus verdadeiro, para que ele saísse daquelas condições em que ele se encontrava. O Senhor trazendo esta palavra aos nossos corações, palavras de curas, de milagre e de restauração, ele está dizendo para mim e para você: erga a sua cabeça, levante da situação em que você se encontra, erga os seus olhos para o céu, porque é de lá que virá o teu socorro. Meus amados e queridos irmãos, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e que nos formou, e que sempre está com as suas mãos prontas, estendidas, para nos abençoar e nos fortalecer. Nosso irmão Elias Canguçu aqui, que Deus abençoa seu lar, sua família, trazendo bênçãos, curas e milagre sobre a sua vida e sobre o seu coração. Nosso irmão Moisés Santos, que Deus te abençoe, te guarda, te livra e te protege. Aqui o número 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quando Deus leva o profeta Ezequiel ali naquela visão, naquele vale de osso seco, que mostra as condições em que o povo de Deus se encontrava, ele faz com que o profeta dê uma volta sobre aquele vale e mostra para ele que há condições, que aquele vale era muito grande, mas estava cheio de ossos secos ali. E ele fez ele dar uma volta em volta. E ele olhou e disse que aqueles ossos estavam sequíssimos. Por que estava sequíssimo? Ali, Israel perdeu as suas forças, perdeu as suas condições para orar, perderam a sua vontade de se prostrar diante do Deus vivo. E eles estavam como ossos sequíssimos, sem vida, sem esperança. Assim é todos aqueles que saem da presença do Senhor. Se torna como osso sequíssimo. Não tem esperança, não tem a graça, não tem o amor, não tem a virtude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Assim como Israel começou a ouvir a palavra de Deus, as esperanças deles começaram a brotar dentro dos seus corações, para que eles viessem sair das situações em que eles se encontravam. Assim é para a minha e para a sua vida. Ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Verdadeiramente, meus amados e queridos irmãos, o profeta Ezequiel aqui, ele falou sabendo que a situação em que Israel se encontrava, somente Deus saberia levantar ele daquela situação em que ele se encontrava. Uma situação deplorável. Outrora, pessoas cheias da graça, cheias do conhecimento, cheias do Espírito Santo de Deus, e agora mortos, como osso seco, sequíssimo. Por quê? Deixaram de ouvir a voz de Deus. Meus amados e queridos irmãos, nunca abandone ao Senhor por causa dos problemas, por causa das adversidades, por causa das lutas, por causa das tribulações da vida. Mas nos momentos de adversidade, prostra-se
assim diante do Senhor, com os teus joelhos em terra, e assim o Senhor te dará estratégia para você sobressair dos problemas e das adversidades que se levanta contra a sua vida. Então aqui ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele sabia que a situação em que Israel se encontrava, somente Deus poderia levantar eles daquela situação. Então, meus amados e queridos, tem coisas que é para nós fazermos, mas tem coisas que é para Deus fazer. E para que Deus venha fazer algo sobre a sua vida e sobre o seu coração, você tem que primeiro querer e depois dar lugar para que Deus venha atuar na sua vida e em seu coração. Foi assim o que foi acontecer com Israel, quando eles reconheceram que eles estavam errados e abriu o seu coração para que o Espírito Santo de Deus começasse a reinar sobre as suas vidas para mudar o quadro das situações em que eles estavam vivendo. Aqui o versículo 4 diz assim: Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então o profeta ali chega e profetiza para Israel como se eles fossem osso seco, porque verdadeiramente eles estavam sequíssimo, sem a presença de Deus. O homem, a mulher, sem a presença de Deus, ele é como uma árvore plantada aonde não há solo fértil, e ali a sequidão do deserto acaba com a seiva, acaba com o líquido que corre dentro ali das raízes, a água, ali a qual a raiz ela busca ali o seu sustento para ela sobreviver. Assim é o cristão sem a presença de Deus, plantado em um local de deserto, aonde o sol escaldante acaba com a vida dele. Assim é todos aqueles que saem da presença do Senhor. Ele vai se definhando, vai secando, até se tornar algo morto. Então Israel se encontrava morto, sequíssimo, sem a presença do Senhor. Meu amado e querido irmão, não deixa que isso venha acontecer na sua vida, mas todos os momentos da sua vida, procure se alimentar da palavra de Deus, procure se estruturar sobre a palavra de Deus, para que assim você tenha uma vida reglada pelo Espírito Santo, andando em conformidade com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o profeta ali profetizou sobre aquele osso seco, para que eles pudessem ouvir a palavra do Senhor. Então Israel ali foi entendendo que Deus estava querendo algo mais da vida deles. E o que eu quero trazer ao teu coração, que Deus sempre, Ele quer algo mais das nossas vidas. Por que que Deus quer sempre algo mais das nossas vidas? Porque o prazer do Senhor nosso Deus é em nos abençoar, ver todos os seus filhos cheios da graça, cheios do conhecimento, da sabedoria que vem do alto céu, do trono celestial para as nossas vidas. Era isso que Deus estava mostrando para os israelitas, para que eles saíssem daquela situação que ele estava vivendo, uma situação deplorável, uma situação em que ninguém queria estar vivendo, mas eles estavam vivendo por causa da sua rebeldia. Não seja rebelde à voz do Espírito Santo de Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, dá lugar para que ele venha tirar você da situação em que você se encontra vivendo, para que ele venha plantar você em uma terra fértil e você possa produzir frutos dignos de arrependimento e sempre procurar estar cheio da graça e do poder de Deus. O versículo 5 diz assim: Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que
farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Então o profeta ali profetizou e disse: assim diz o Senhor a estes ossos secos, que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Por quê? Deus usa o profeta desta forma, mostrando para eles a situação em que eles se encontravam. Eles precisavam de algo da parte de Deus para estruturar a sua vida novamente e se colocar de pé diante da presença do Senhor. Muitas vezes, meus amados e queridos irmãos, tem pessoas que se encontram caído, prostrado diante dos problemas, das adversidades, e o Senhor está trazendo esta palavra ao teu coração nesta tarde de hoje, para que você se levante, porque o Senhor, Ele vai fazer reviver, brotar sobre o seu coração esperança de coisas melhores, de vida melhor, esperança para que você levante a sua cabeça, saia da situação deplorável em que você se encontra, reconheça em todo tempo que o Senhor é o Deus da sua salvação, o Deus que tem poder sobre os céus e a terra para te abençoar, para te dar a vitória, para fazer de você um instrumento que lhe seja útil e agradável aos olhos do Senhor. Mas é necessário, meus amados e queridos irmãos, que você queira, porque Deus sempre está pronto, querendo nos abençoar e nos dar a vitória. O versículo 6 diz assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui o profeta profetiza que ia fazer ele reviver. Depois manda o profeta profetizar que colocaria neles nervos, colocaria carne, colocaria ali pele, mas eles ainda se encontravam mortos espiritualmente. Aí o Senhor manda o profeta profetizar: e colocarei em vós o meu espírito e vivereis, porque eles estavam mortos sem a presença do Senhor. Assim são todos aqueles que saem da presença do Senhor. Talvez tenham trocado Jesus Cristo por coisas pequenas que não te levam a lugar nenhum, trocando a sua salvação por coisas banais e perecíveis. Mas nesta tarde de hoje o Senhor traz esta palavra ao teu coração para que você se levante da situação em que você se encontra vivendo e proponha dentro do seu próprio coração em ter uma vida em conformidade com o querer e a vontade do Senhor, para que você viva uma vida de obediência e santificação diante da presença do Senhor. Então aqui diz: eu porei nervos sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo para você: eu vou te levantar dessa situação em que você se encontra vivendo. Mas quando eu te levantar dessa situação em que você se encontra vivendo, caído, saiba valorizar, glorifica, exalte o meu nome por tudo quanto eu tenho feito sobre a sua vida e sobre o seu coração. Porque muitas vezes, meus amados e queridos, nós, muitas vezes, deixamos de ser abençoados, não porque o Senhor não nos quer abençoar, o Senhor quer nos abençoar todos os dias, mas a ingratidão, a falta de agradecimento a Deus, porque muitas das vezes nós sabemos apenas pedir, mas são poucos aqueles que voltam para agradecer. Nós temos exemplos dentro da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, ele curou 10 leprosos, apenas um deles voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo pelo milagre que ele alcançou. Então, meus amados e queridos, é gostoso, é maravilhoso nós sermos abençoados,
Mas mais glorioso é quando nós reconhecemos e voltamos e agradecemos ao Senhor pelo que Ele tem feito sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Aqui, meu querido, é um exemplo que nós devemos exaltá-lo, glorificá-lo ao nome do Senhor e engrandecê-lo por tudo quanto Ele tem feito sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. A nossa irmã Priscila Freitas está assistindo, que Deus abençoe seu lar, sua família. Pastor Anderson Reis está assistindo também, que Deus venha abençoar seu lar, sua família, trazendo bênçãos, curas e milagres. Então aqui, meus queridos, é motivo de nós nos alegrarmos e glorificarmos ao nome santo do Senhor, porque outrora nós estávamos desta forma, como este vale de ossos secos, e o Senhor, Ele se inclinou para nós, Ele ouviu o nosso clamor e nos tirou de um horrível charco de lodo, nos firmou os nossos pés na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo Nazareno, e nos deu uma vida plena na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é glorioso eu saber voltar para agradecer pelos benefícios os quais o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada vai nos relatar no livro de Salmo: seja grato ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito sobre as suas vidas. Meus queridos, é muito gostoso, é muito maravilhoso nós sermos abençoados, mas não tem coisa melhor do que você agradecer pelos benefícios que o Senhor tem feito, nos proporcionado sobre as nossas vidas. Aqui o versículo 7 diz assim: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. O que mais me chama a atenção aqui é que, enquanto o profeta ele estava profetizando, os ossos ali, meus amados e queridos irmãos, eles começaram a se movimentar, e cada osso, ele não ia no osso de outra pessoa, ele ia em seu próprio corpo, em seu próprio osso. Deus, até quando Ele manda, até os ossos, o vento, o mar, as águas, elas têm que lhe obedecer. Então os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso, enquanto o profeta profetizava. Ali foi havendo um grande reboliço. O grande reboliço, meus amados e queridos irmãos, era o barulho dos ossos juntando osso ao seu osso, para que ali se levantasse um grande exército. E esse exército era Israel, que estava morto, longe do princípio da sabedoria, longe do temor de Deus, porque deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, todos aqueles que deixam, abandonam a palavra do Senhor, o adversário das nossas almas, ele venda os olhos, ele tapa os seus ouvidos espirituais, a sua visão espiritual, e você já não começa a enxergar as coisas com clareza, já não começa a ouvir com o ouvido ungido pelo azeite da unção, e você começa a ter comichões nos ouvidos, e você começa a se afastar da presença do Senhor. Mas aqui, enquanto o profeta profetizava, aqueles ruídos, aquele reboliço, eram os seus ossos se juntando aos ossos, porque ouviu a palavra do Senhor. Que eu trago ao teu coração, que a partir deste momento comece a dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Deixa de ter comichões nos ouvidos, peça para que o Senhor unja os seus ouvidos com óleo santo, celestial, possa ungir os seus olhos com unção celestial, para que você enxergue a glória do Senhor nascendo sobre a tua vida e sobre o teu coração.
aqui o número 8 diz assim: eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Aqui, meus irmãos, está dizendo que o corpo, ali enquanto o profeta profetizava, Israel foi se recompondo. Eles já tinham ossos, tinha nervos, tinha veias, tinha todos os órgãos internos, tinha pele, ele tinha carne, tinha pele, tinha tendões, tinha tudo. Mas aí estava morto, porque não tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, meus amados e queridos irmãos, o que eu trago ao teu coração nesta tarde é para que você nunca extinga da sua vida o Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento em que você começar a não cuidar do seu corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, você já não tem serventia para o Senhor, porque nós somos morada e casa e templo do Espírito Santo de Deus. Deus, ele quer habitar nas nossas vidas, mas para que nós possamos ser habitados por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que nos encontrarmos em conformidade com a palavra de Deus. Então ali ele se encontrava morto ainda. Então Deus fala novamente com o profeta, para o profeta profetizar vida sobre eles. E nesta tarde o Senhor vai profetizar sobre a sua vida, vida espiritual, para que você se levante da situação em que você se encontra vivendo. Então o versículo 9 diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então ali, meus amados e queridos irmãos, estava um corpo composto de todos os órgãos, perna, braço, mão, ouvido, cabeça, tudo, mas estava morto. Então o profeta profetiza, e o Senhor manda vir dos quatro ventos da terra e assoprar sobre aqueles mortos. E então ali o Espírito de vida entra sobre eles, porque eles ouviram a palavra de Deus. O que eu quero trazer ao teu coração: ouça a palavra de Deus, aplique ela sobre a sua vida, seja obediente à voz do Espírito Santo e não saia da presença do Senhor, para que você não se torne como um cadáver ambulante, ou seja, como num vale com um monte de osso seco, sequíssimo. Mas o Senhor quer que você venha reviver em espírito e em verdade na sua presença. O número 10 diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ali está dizendo, meus amados, enquanto ele profetizou, entrou neles o Espírito, e se colocou de pé um grande exército ao extremo, porque ali estava falando da nação israelita, que se encontrava longe dos planos e dos projetos de Deus, por causa da sua desobediência à palavra do Senhor. Então, meus queridos, o que eu quero trazer ao teu coração, que não seja rebelde à voz do Espírito Santo de Deus, mas se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo de Deus, guardai-a em seu coração, coloque em prática aquilo que o Senhor está falando contigo, e então tu crescerás
em todas as áreas da sua vida, física, financeira, espiritual, sentimental, e o Senhor fará você prosperar em todas as áreas da sua vida. Aqui o versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Meus amados e queridos irmãos, imagine só um povo que outrora se encontrava diante do Deus vivo, verdadeiro, trocou o Deus verdadeiro pela sua rebeldia e a sua desobediência. E agora ele se encontrava ali em uma nação pagã, com novos costumes, servindo a deuses estranhos, sem ter o Deus verdadeiro que eles pudessem louvar. E ali ainda por cima, 70 anos de cativeiro, acabava um reinado, entrava outro reinado, e Israel ali escravo, até pagar pelos seus erros e os seus pecados cometidos contra o Deus de Israel, para que eles viessem sair daquela situação. Mas a promessa para ser completa sobre a vida dele, assim como Deus fez a promessa para Abraão, Isaque e Jacó, Deus fez a promessa de tirar eles também daquela situação em que eles estavam vivendo. Mas primeiro Deus daria para eles ali um significado. Como é servir ao Deus verdadeiro e ao deuses estranhos? Deus, o Deus verdadeiro, é cheio de compaixão e misericórdia. O Deus estranho, ele só quer te destruir e te levar você à destruição eterna, o inimigo das nossas almas. Mas, através desta palavra, que o profeta profetizou, dizendo, Deus falando para o profeta, estes ossos são a casa de Israel, porque estão longe da minha presença, deixaram os costumes de servir a mim, de andar na minha lei, na obediência da minha palavra, por isso eles estão desta forma. E eles disseram que estavam cortados, verdadeiramente eles estavam cortados, eles se sentiam ali cortados, porque eles deixaram de servir ao Deus verdadeiro. Então, meus queridos, nunca deixa de servir ao Deus verdadeiro, seja na luta, nas adversidades, mas sempre saiba que o Senhor está contigo para te dar a vitória, para conceder sobre a sua vida as curas, os milagres, as vitórias, as bênçãos, as libertação. Quero agradecer aqui nossa irmã Ronilda, que Deus abençoe seu lar, sua família, trazendo bênçãos, curas e milagres. Aqui o versículo 12 diz assim, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aqui Deus faz a promessa para Israel, novamente, que ia tirar eles daquela situação em que eles estavam vivendo, porque eles estavam sentindo-se como morto, cortado da presença do Senhor, e verdadeiramente eles estavam cortados, porque a sua rebeldia, a sua desobediência, fez uma divisão entre eles e Deus. E Deus, meus amados e queridos irmãos, Deus não compactua com o erro, com o pecado, mas Ele sempre está nos corrigindo, nos ensinando, nos apontando o caminho em que nós devemos palmilhar as plantas dos nossos pés, para nós não sairmos da presença de Deus, mas termos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, andando em seus estatutos diante da presença de Deus. O versículo 13 diz assim, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Aqui Deus, ele conclui a promessa
que ele fez a Abraão, Isaque e a Jacó. Então Deus fala novamente com o seu povo, para que eles viessem reconhecer que eles tinham errado, eles tinham saído dos planos, dos projetos de Deus, e estavam pagando um preço por causa da sua rebeldia, da sua desobediência. Meus amados e queridos irmãos, o pecado, ele não dói, mas às vezes ele nos traz consequência. Não fique pensando que você vai ficar impune quando você erra, quando você pratica algo que desagrada a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Deus perdoa? Perdoa, mas você vai pagar o preço pela sua rebeldia e pela sua desobediência. Assim foi o que aconteceu com Israel. Eles desobedeceram, tiveram que pagar um preço alto por causa da tua desobediência. Assim é nas nossas vidas. Nós que nos encontramos diante da presença do Senhor, o Senhor, ele nos investiu muito nas nossas vidas. Ele deu a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para nos resgatar, nos libertar da nossa vã maneira de viver, para termos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor e andarmos diante da sua lei e diante da tua presença, para observarmos a sua lei, cumpri-la e guardá-las dentro dos nossos corações. Também ser testemunhas vivas da palavra de Deus e estar fazendo o querer e a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O último versículo, 14, o versículo chave da campanha: e porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz, diz o Senhor. Aqui, Deus concluindo a promessa que ele fez para aquele monte de ossos secos, que simbolizava Israel morto, sem a presença, sem o Espírito de Deus em suas vidas. Como diz aquele hino: quer ter a presença do Senhor, não tire a arca da tua vida. Quem quer ter a presença de Deus em sua vida, não deixa a arca sair, mas sempre esteja com a arca do concerto da palavra de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então Israel deixou de ter a presença de Deus porque eles deixaram de ouvir a palavra do Senhor. Mas aqui no versículo 14, o versículo chave, Deus diz para ele: e porém o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. O Senhor, depois de concluir esta promessa, ele ainda colocou novamente Israel dentro da terra ali, a Canaã terrena, a qual ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, ali para Moisés, a terra que manava leite e mel. Agora, meus amados e queridos irmãos, nós não estamos pelejando ou caminhando para uma Canaã terrena que mana leite e mel. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial, a qual Jesus Cristo já preparou para mim e para você. Em São João 14 ali, quando ele nos faz uma promessa: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Se eu for, eu vos prepararei, eu irei e prepararei lugar, para que onde vós farto e depois esquecer e virar as costas para Deus, não vire as costas para o Senhor, mas seja sempre com o teu olhar fixo em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual já preparou morada celestial para mim e para você. Então fique firme na presença do Senhor, porque essa promessa é para mim e para a sua vida. E diz assim, quero estar frisando mais uma vez este versículo, para que você saiba o quanto Deus ele nos ama e quer a salvação das nossas almas e daqueles os quais nós amamos. Por isso é necessário que nós depositamos totalmente a nossa confiança em Deus.
E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Então essa promessa ela se cumpre na minha e na sua vida, quando nós entramos pelo caminho da obediência à palavra do Senhor. Neste momento eu quero estar orando pelo seu lar, pela sua família, pela vida de todos os amados e queridos irmãos que se encontram com o nome na lista de oração e todos os irmãos demais que estão fazendo parte desta campanha. Que Deus venha alcançar seu lar, sua família, trazendo curas, milagres, bênçãos e vitória, para que você compreenda quão grande é a grandeza do amor de Deus por você. Você é especial para Deus. Se alguém disser algo ao contrário, repreenda em nome de Jesus Cristo, porque você é como a menina dos olhos de Deus. Quem poderá tocar nos olhos de Deus? Ninguém. Então assim você é um escolhido do Senhor para exaltar e glorificar ao nome do Deus que tudo pode fazer por nossas vidas. Neste momento estarei orando ao seu favor sobre a vida da sua família. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos santas, Senhor, de poder e de glória. Faça com que o resplendor da tua glória, a luz do teu rosto, resplandeça sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos. Senhor, entra com providência na vida das pessoas que se encontram com o nome na lista de oração. Repreendo todo o mal, toda a enfermidade. Repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, sobre a coluna cervical. Senhor da glória, em todos os órgãos internos do corpo humano. Toca, Senhor, no sangue, nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos. Toca na imunidade, nas plaquetas do sangue. Senhor, toca sobre esta vida que se encontra hospitalizada no leito de dor. Papai querido, toca na vida da Lara, na vida do Pietro, da Pietra. Senhor, na vida destas crianças que se encontram internadas. Papai querido, opera um milagre por tuas mãos de poder e de glória. Senhor, abençoa todos os teus servos, as tuas servas. Abençoa a tua serva, missionária Eva. Abençoa o nosso irmão presbítero Elias também. Abençoa a nossa irmã evangelista Rosa Trevisan, que estão nesta campanha de jejum e oração. Creio que Deus irá multiplicar as bênçãos, vitória sobre a vida dessas 3 pessoas que estão empenhadas nesta campanha de jejum e oração. Que Deus os abençoe. Que todos vocês recebam a bênção, a cura, o milagre, a vitória das mãos do Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo final de domingo, em nome de Jesus. Amém.